submarino, né? Tá maravilhosa a voz agora, hein? Especial. E no nosso caso seria um submarino amarelo. Por isso que tu botou pra gravar já, né? Tipo... Já, claro. Yellow Submarine. Yellow Submarine. De bobo só tem a cara de jeito, né, chefinho? Já quer pegar o pré-gravação ali pra colocar ali junto já. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Aceleradíssimo e sem errar hoje, maravilhosamente bem, pois estamos no horário do almoço e estamos com pressa para almoçar e depois, na sequência, seguir trabalhando nessa vida infernal que é de trabalhador brasileiro. Mas é isso. Boa tarde, Fernandão. Você está bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que vê e ouve a gente aqui. Tô tentando processar algumas coisas ainda, tentando recobrar as forças, mas acho que no final de tudo vai dar certo. O bem há de vencer. Boa tarde, Luquiba, você tá bem? Cara, eu tô, já acho que já a ressaca já passou, né? Então agora é a hora, como o Fernandão disse, de começar a tentar olhar a metade do copo cheio aí. Para mim, o copo ainda está cheio. Eu tô achando que a gente está muito pessimista. A verdade é essa. Boa noite. Olha que louco. Boa tarde, Eric. Você tá bem? Quer me botar para dormir já, chefinho? Você tá de volta. Tô feliz. Tô de volta. O joelho ainda não tá bem. Ontem saí caminhar para ver se o joelho tava bem. Não tá bem ainda. Resultados da maratona, mas tudo certinho, tudo na paz. Bom estar aqui de novo com vocês. E já que a gente adora arrumar inimizades aqui no podcast, eu acho que vale a gente mandar um chupa-cacá. Você quer explicar por que vale a pena a gente mandar um chupa-cacá, Eric? Justíssimo. Porque, cara, a Bianca fez o... Como é que eles chamam de BP? Eu acho que é Personal Best, ou PB, Personal Best. Ela fez o PB dela a tempo, ela fez 3:29 alguma coisa, o que na faixa etária dela qualifica ela para uma maratona de Boston, que ela já vai se inscrever para 2024. E ela ficou à frente ficou acho que 8 ou 9 minutos à frente do Kaká. Então, chupa Kaká. Eu fiquei umas 2 horas depois do Kaká, mas isso não interessa. Não, conta que a tua filhada falou para você. Não, conta isso. Eu bebo bem mais que o Kaká. Eu acho que essa é a mensagem que fica. Só pelo fato de você ter mandado uma foto um dia antes, tomando uma cerveja, já o tempo que você fez é excepcional. Na minha filhadinha, a hora que eu cheguei, porque a bicha tinha chego, a minha comadre tinha chego, minha filhada olhou para mim, Dindo, por que você demorou tanto? Maravilhoso, isso não vale nada. Ai, meu Deus do céu. Fernandão, a gente não ficou devendo nada, né, da semana passada? Não tínhamos nem... Patrãozinho, depois que você... Não, de etimologia não temos nada, não, mas depois que você me perguntou, eu fui dar uma olhada aqui no meu caderninho que eu anotei, tá aqui, e a gente tinha falado do O.J. Simpson, né, da fuga e tudo mais, a gente ficou em dúvida sobre que dia exatamente tinha acontecido o negócio. Aconteceu no dia 19 de junho de 94, não foi nem na final e nem no começo da Copa, foi ali no segundo dia de Copa do Mundo. Então, de fato, estavam acontecendo várias coisas ali pelos Estados Unidos, né, no ambiente esportivo. Uma das coisas, a Copa do Mundo no seu segundo dia, e foi no 19 de junho de 94 que o O.J. Simpson deu aquela passeada por Los Angeles ali, enquanto escoltado pela polícia e pela imprensa também. Exatamente. Quem vai dar uma passeada também em breve é o Tailgate Zone, mas a gente vai falar isso depois. Opa. Eu tô postergando isso, né, Luquiba? O Luquiba tá contente que eu tô postergando, toda vez eu falo, parece que não vai acontecer nada. E só uma observação em relação ao O.J. Simpson, apesar de ele ser um cara escroto e não tem a justificar, mas ele faz parte de uma das séries e filmes mais legais da minha vida, que é Corra que a Polícia Vem Aí. Meu Deus, muito bom! A cena do beisebol do primeiro filme eu não consigo parar de rir ainda até hoje, vendo pela 1000ª vez.
Ai, meu Deus. Esse filme é daquele... Esqueci o nome do comediante. Steve Leslie Martin. Nielsen. Leslie Nielsen. Nossa senhora, muito bom. Muito bom. Ele também tem aquele filme do avião, né? Corra que o piloto... como que é? O piloto sumiu. Não é o Karim Abdul-Jabbar nesse filme? Não, mas ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. O Leslie Nielsen é o ator principal. É muito bom, muito bom. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Exatamente, é isso. E vocês acham a vida de tradutor fácil, né? Não, já falei. Para mim, o melhor tradução é taxi driver, motorista de táxi. Esse é maravilhoso. Mas para vocês, prestem atenção. Como sempre, eu não vou errar hoje pela primeira vez. Então, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. E Tailgate Zone _BR no Twitter. Porque alguém já tinha pego o Tailgate Zone. Não sei quem, não descobri ainda. Quando eu descobrir, eu vou lá cutucar a pessoa. E também não esqueçam de entrar no nosso site lá, tailgatezone.com.br, que tem belíssimos textos de todos aqui. E principalmente as séries históricas do Fernandão, que em breve voltaremos a falar por aqui, pois temos coisas boas para contar sobre elas. Do mais, além disso, já vale deixar aqui também de lembrete, vou fazer no final, mas fazendo agora já que você está começando a nos ver. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e o seu comentário. Engajamento é tudo para nós, vale muito, assim o algoritmo do YouTube nos auxilia. Por favor, faça isso com a gente, já que você gosta um pouquinho da gente. Se você gosta um pouquinho da gente também. Temos pessoas divertidas, temos pessoas alto astral, temos pessoas também que às vezes a gente fica irritado, mas é legal quando a gente fica irritado também. Certo? Então tá bom. Você exemplificou a vida de casado agora, mas tudo bem, não tem problema. Muito bom, muito bom. De tudo isso, então, agora vamos fazer não o dia de casado, mas o Hoje na História. Como disse o Fernandão, um Hoje na História em mandarim, né? Porque o livro está em mandarim. Mas beleza, vamos lá. Começando então, essa semana é do dia 6 de outubro até o dia 12 de outubro, o famoso Dia das Crianças na semana que vem. Ou o dia de Nossa Senhora, ou o dia que você quiser. Pode ser um dia de descanso só. Você pode falar assim, o dia que eu vou folgar. É isso. Se você for folgar, também tem isso. Estou muito reflexivo hoje. Vou parar, senão eu vou ficar aqui prolixando o negócio. Mas vamos lá. Dia 6 de outubro de 2017. Temos a estreia do Vegas Golden Knights na NHL e é uma estreia com vitória por 2-1 contra o Dallas Stars. O jogo foi em Dallas e tivemos os 2 gols do Vegas foram do James Neal. E aí, o que é legal dessa história? Precisamos saber que Vegas Golden Knights a gente vai ter nessa temporada, né? Se são os caras que vão desistir de fato de buscar qualquer coisa, porque eles tiveram primeiros anos muito fortes, mas não conseguiram nada. Vamos ver que Vegas vai aparecer esse ano. A minha praga pegou forte neles. A minha praga pegou muito forte neles. É só isso que eu queria dizer. E por que é legal dessa história? Porque a história no dia 7 de outubro de 1992 é que o Tampa Bay Lightning se tornava a primeira franquia de expansão a ganhar o jogo de abertura da temporada. Olha que magnífico. Então, o Tampa Bay Lightning... Como é que é? Florida, bitches. A Florida é maravilhoso. É maravilhosa. Esse jogo foi legal também, porque o Tampa Bay Lightning simplesmente não ganhou. Ele atropelou o Blackhawks por 7-3, com 4 gols do Chris Kontos. Então, e um detalhe disso é que o Blackhawks foi campeão da sua conferência no ano anterior. Então, o que torna maior ainda o feito do Tampa Bay Lightning. E o Lightning, né, patrãozinho, ao contrário do Vegas Golden Knights, vem de 3 últimas temporadas sensacionais, embora na última tenha perdido para o Colorado Avalanche. Exatamente. Inclusive, o Eric podia repetir agora Florida, bitches. Porque tá em tudo quanto é lugar. Aí entra um spoiler da Ana falando Colorado, motherfuckers! Muito bom. Aliás, Florida Bitches, a gente pode falar também para os médicos do Tua. A gente deixa para depois isso. O Eric já tá puto com isso. Mas beleza. 8 de outubro de 2018, Drew Brees vira o líder em jardas passadas na NFL.
ultrapassando o Peyton Manning, e é isso. Esse recorde já não é mais dele, se eu não me engano. Mas já não é mais dele, né? O Luke Biggio tá mexendo aqui assim, então realmente. Mas quando a pessoa que ultrapassou aparecerá aqui no Hoje na História em algum momento. Ou já apareceu também. Dane-se também, foda-se. Mas o Drew Brees passou nesse dia. Beleza, agora no dia 9/10, a gente vai dar uma paradinha aqui, dar uma focada, porque no dia 9/10 de 1950, nós temos o primeiro técnico afro-americano da era moderna do futebol americano. Então, o Art Shell assumiu no lugar do Mike Shanahan como o glorioso treinador do Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders, olha que louco. Los Angeles Raiders. Você ia falar, Luquiba? Não, eu só ia falar que eu acho estranho 50 já ter Shanahan, né? É uma coisa que parece que o tempo não passa, né? Exatamente, é uma família desgraçada, né? Mas o que é interessante, por que eu falei da era moderna? Porque se a gente olhar para trás, 1921, quando a NFL ainda nem era NFL direito, nós tivemos o Fritz Pollard como um técnico negro no futebol americano. Mas para todas as eventuais e fusão de NFL e tudo mais, e era moderna do futebol e tal, temos o Art Shell. Na verdade, eu falei 1950, mas está errado, gente, 1989. Tá? Data do meu nascimento, que estava anotado aqui na linha errada, mas é 1989. E é isso, e aí sim, 89, né? Como que demorou para ter, né? Depois de 21, só em 89. Agora faz sentido termos o Shanahan. Sim, desculpe, Luquiba, desculpe. Beleza, continuando então, 10 de outubro de 1923, aí nós temos a terceira World Series consecutiva disputada entre New York Giants e New York Yankees. Olha que beleza, isso foi a única vez na história que aconteceu, 3 World Series repetidas, foi a única vez na história, e também nesse jogo, esse primeiro jogo da World Series, marca o primeiro jogo no Yankee Stadium. Então também é bem marcante aí para os torcedores do Yankees, e também para querendo ou não, um estádio que já mudou algumas vezes, já algumas reformas, mas que, querendo ou não, é emblemático pra caramba no beisebol, né? É do casa do time que tem mais vitórias. Não, mas eles ganharam, né, esse ano, inaugurado, e depois ganharam também quando eles inauguraram o novo Yankee Stadium. Então, assim, eles só ganham quando inauguram o estádio. Então, demole aquela porra ali, né, constrói outro, só assim para eles ganharem. Esse ano não tem Yankees. Eles não criaram 27 estádios, porra, calma. Sacanagem isso. Eles inaugurando um em cada distrito ali, só para falar que está de novo. Pô, já bateram 13 anos em World Series, né? Então tá na hora de construir um estádio. Para de falar, cara, vai que acontece. Aí vai fazer uma Estrela da Morte igualzinha de Las Vegas lá. Puta que pariu, que coisa maravilhosa. Algo a comentar sobre essa World Series aí de 23, Fernandão? Não, patrãozinho, é só chamar a atenção justamente para isso, né? World Series seguidas com o mesmo time e os Yankees continuam sendo o New York Yankees e o Giants já não é mais o New York Giants, né? O Giants agora é o San Francisco Giants. Se mudou juntamente com o Brooklyn Dodgers para a Califórnia em 1958. Hoje Los Angeles Dodgers e San Francisco Giants. Exatamente, tá vendo? A rivalidade é tão grande que já começou lá em Nova York. Enfim, continuando aqui, 11/10 de 2020, aí nós temos a fatídica final da NBA na bolha da Disney, quando os Lakers levam o título para cima do Heat, foi o jogo 6 nesse dia, o Lakers empatava com o Celtics em 17 títulos, e o LeBron foi o primeiro jogador a ganhar títulos por 3 franquias diferentes, e foi MVP também, obviamente. Vale campeonato que é na bolha ou não vale, Luquiba? Vale sim. Não tem como tirar o mérito do Lakers, né? Foi apesar de todas as limitações, o Lakers fez por merecer, era o melhor time, né? E graças a Deus não ganhou no ano seguinte, porque ainda tinha mesmo assim o melhor time para ganhar também. É verdade. Vale. O que não vale é a World Series de 60 jogos. Mas aí tudo bem. Aí a gente conversa nesse momento. Desde que todo mundo jogue 60 jogos, não tem problema nenhum. O que não pode é um jogar 60 e os outros jogarem 162. Aí não pode.
Ai, meu Deus, beleza. E o último hoje da história dessa semana aí que está entrando é do dia 12 de outubro de 2016. E aí, NHL novamente. Por que tanta NHL? Porque a NHL está em vias de retornar, então vamos dar já esse hype para ela. Mas o Auston Matthews, calouro ainda do Maple Leafs, anota 4 gols. Ele fez 4, eu anotei 3, mas ele fez 4 gols. Então é o primeiro calouro a ter tantos gols assim na partida de estreia. Então é marcante também. E o cara continua jogando muito, né? E tem uma testa maior que a do Peyton Manning, né, Luquiba? Eu não vou falar porque eu não quero perder o emprego, mas ele tá competindo aí com alguém que tá aqui em cima Eu? Ai, cara, que bosta, né? Que delícia. Curiosidade, vocês que acompanham mais de perto, vai ter algum jogo na Europa valendo pela temporada regular? É isso ou só estão fazendo amistosos lá? Da temporada regular, eu confesso que eu não me recordo. Eu acho que é só pré-temporada mesmo, que é comum, né, eles fazerem essa expansão. Mas da temporada regular, eu sei que os que têm especiais são aqueles clássicos que jogam com os uniformes retrógrados, uma outra coisa diferente, jogo em estádio aberto, né, que eles fazem também. Mas fora do Estados Unidos e Canadá, eu acho que não vai ter. Posso estar falando besteira, depois eu vou pesquisar. Winter Classic, aliás, vale a pena depois a gente ver quando for definido onde será, pra gente comentar, porque é sempre um jogo muito divertido. Fernandão, você ia comentar alguma coisa? Acho que você ia encerrar hoje a história. Eu ia falar que o Auston Matthews vai precisar trocar de time se quiser ser campeão da Stanley Cup, porque parece que lá em Toronto não vai dar muito certo. E você falou do Winter Classic, né? Só não pode ser disputado lá no Lake Tahoe, né? Porque no ano que foi disputado lá, o sol estava muito forte e desmanchou o gelo, então não teve jogo. Eu tô aceitando o Auston Matthews lá nos Ducks. E só para falar, já tem o Winter Classic dessa temporada, é no Fenway, é o Boston Bruins jogando. Oh, maravilhoso. Nossa, que coisa belíssima. Pena que eu não vou estar lá. Gostoso de ir pro Fenway, gostoso, bem gostoso. Algum reliever vai entregar o jogo para algum... Eu que manjo pra caramba de hockey, só tenho esse comentário inteligente para agregar na discussão. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Então vamos para os nossos pontos da semana. E eu adoro essa entrada, ninguém gosta, mas eu gosto. Corta, chuta, vem emoção para primeiro gol! Porra, é muito bom. É o título dos Cubs tá aqui, o retorno para a história. Até que é muito boa essa vinheta. Vocês podem reclamar o que vocês quiserem, eu sempre vou gostar dela. Não, eu adoro. É muito boa, é muito boa. Não entendo nada, mas é muito boa. É isso aí. Eu só consigo escutar o Ari Aguiar falando pro gol. A única coisa que eu consigo identificar. Pô, você não escuta o Rômulo falando primeira base. Adeus, processos é só o que importa. É isso aí, muito bom. Enfim, Fernandão, aquele desgraçado do Aaron Judge resolveu esperar 30 minutos da gravação do podcast na semana passada para rebater o home run de número 61, com bolinha especial e o escambau. Só que agora o 62 não sai, né? Olha essa maldição, tá vendo? Isso aqui é praga do TZ. O patrocínio, quando você colocou lá na pauta, né? Judge maldito conseguiu o trem 30 minutos depois de desligarmos a nossa live, ele é maldito duplamente, né? Maldito porque não deu o privilégio da gente fazer o momento acontecendo, e maldito que agora o 62 não vem de jeito nenhum, né? Pelo jeito ele vai ter que ficar empatado lá com o Roger Maris mesmo, ou, né, claro, na próxima temporada vai ter mais uma chance, mas me parece que nessa temporada o trem não vai sair de jeito nenhum, viu? Aí a gente solta isso e hoje ele vai lá e bate. 2. Contra quem hoje? Texas, lá em Texas. É a última série, a gente já imaginava que ia ser o complicado para ele, né? E ele teve uma semana fraca, né? Ele conseguiu 61, mas parece que o nervosismo ali bateu, porque ele até perdeu também o título, né, de média, que ele estava com a tríplice, e aí ele perdeu e já ficou um pouquinho para trás, né? Acho que já está 0.03 ou 0.04 atrás já do primeira base do Twins, me fugiu o nome dele agora.
É como eu mandei no grupo lá, alguém que tweetou isso, eu achei engraçado, porque tem que lembrar que teve jogo de college quinta, sexta e sábado, né? E tipo, o fã de college football que não acompanha beisebol deve achar que o Aaron Judge é o pior jogador da história, né? Porque cada vez que cortava de um jogo de college para mostrar o at-bat deles, era um strikeout ou era um flyout. Mas tudo bem, ele consegue os 62 ano que vem lá nos Giants, não tem problema não vou achar ruim. Diga aí, Fernandão. Não, eu tava tentando lembrar o nome do primeira base dos Twins, mas não consegui de jeito nenhum. Bravo. E se ele conseguiu 62 no Giants, não vai ser nada, porque é Liga Nacional, não vai valer. Exatamente. Não é que não vai valer, mas aí tem o Barry Bonds, tem o Maguire, então assim... É aquela imagem que o nosso Eric postou no nosso grupo. Maravilhosa. É o exemplo disso tudo, essa comemoração toda, e tipo, tem 5, 6 pessoas na frente dele ainda. Se eu tiver, eu coloco essa imagem depois. Aliás, eu vou colocar aqui, ó. Tá aparecendo na edição aí, tá vendo? É essa imagem aí que o Eric mandou, beleza? É isso. Felicidade total. Beleza, mas enfim, um pouquinho do Judge também, porque a gente já falou demais dele. Aí 3 episódios falando de Judge e ninguém mais aguenta falar de Judge. E vale a pena só terminar falando do Pujols, né? Aquele dado que eu mandei ontem, que é uma coisa fantástica, né? Que o primeiro at-bat dele jogando no Busch, ele bateu um home run. E o último at-bat dele jogando no Busch, ele bateu um home run. Então o cara abriu a carreira dele no Busch com um home run e terminou com um home run. Bem bacana isso. Outro ballpark que é maravilhoso, né, Eric? Você já foi para lá, o Luquiba também já foi, né? E a única coisa do Pujols que, tipo, carreira irretocável, mas se a temporada da pandemia não tivesse 60 jogos, tivesse 160, quem sabe os números dele ainda seriam melhores, né? Mas o C não existe, né? Então, só parabéns para ele. Vamos ver o que ele vai fazer na pós-temporada. Seria muito legal se ele tivesse uma pós-temporada boa, produtiva. Isso seria interessante. Exatamente. Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. É isso aí, o C não existe. Que bosta, né? Mas é clássica essa. Enfim, seguindo. Continuamos daí. O Fernandão tá assim, ó, pra minha cara. Que porra é essa? Qual que é essa? Hell yeah! Eu tô de baleia hoje, estou de baleia. Não só porque eu estou gordo, mas que a cabeça também é da baleia. Nossa, eu tô uma máquina de bosta hoje. Seguindo aqui. Vamos falar então, a gente continua na MLB, mas a gente fala um pouco de playoffs, porque começa já no dia 7, começa os playoffs da MLB, e eu quero saber de vocês, quem é a surpresa desses playoffs, ou não temos nenhuma surpresa, e quais são as apostas de vocês? Eu já quero saber direto qual que é a World Series, quem vai disputar a World Series, e eu quero saber em quanto que acaba para quem. Porque eu gosto disso, nós vamos gravar, vamos recortar, isso aqui vai aparecer em todo lugar e eu quero zoar vocês depois. Luquiba. Começar comigo mesmo, bora? Lógico. World Series para mim vai ser Yankees e Dodgers vencendo em 6. Olha lá, pô, beleza. E aí, Eric? Cara, eu vou ser do contra. Eu quero Mariners, tipo, eles demoraram tanto tempo para chegar nos playoffs. Eu quero eles como campeões já. Então, Mariners campeão sobre... Não Dodgers do Fernandão, para ele não ter esse trauma na final de perder para o Mariners, contra o Cardinals do Pujols. Pronto. 7 jogos. Nossa, muito bom. Gostei disso. Isso deve estar pagando 800 mil para um, porque não vai acontecer. Mas já aproveita agora e já aposta aí 10zinho só. Vai que, né? Isso aí. E aí, Fernandovski? Eu vou de Toronto e Atlanta Braves, com Toronto ganhando em 7. Tá bom. Vocês não querem me ajudar mesmo, né? Vocês não estão a fim de me ajudar, de botar os Mets aí chegando, para poder pelo menos ver um joguinho dos Mets? Esqueci desse detalhe. Tem que ver se o Mets, o Mets passa do teu time, né? É isso que eu ia falar, o caminho do Mets está complicado se você vai analisar. Por isso que é difícil você cravar o Mets na World Series. Mas também, se chegar na World Series, vai chegar embalado, porque vai ter passado de Dodgers, vai ter passado de Padres antes, né? Depois de Dodgers, e aí depois um eventual, sei lá, Braves ou Phillies ou Cardinals, sei lá como é que vai estar lá do outro lado. Mas eu falei de surpresas, antes de mais nada, eu gostei que o Eric falou teu time, e meu time não tá aqui, mas tá o Padres.
San Diego Padres. Como não tá? Claro que tá. Ai, meu Deus do céu. Beleza, então. Se eu tivesse dormido durante a temporada inteira da MLB e tivesse visto que a gente tinha Mariners e Guardians, eu ia assustar. Eu estou errado nisso? Eles foram surpresa ou eu que estou viajando mesmo? Bom, o Mariners para mim não é surpresa. Já tem 2 anos que eu estou falando que esse time é um time de futuro, é um time que vai chegar, né, com todas as peças. Então, para mim, a surpresa é ele já não ter chegado ano passado, na temporada passada. Acho que eles chegaram faltando 2 jogos, e aí Boston ganhou, eles perderam, foi alguma coisa assim, aí eles perderam o fôlego ali na reta final. Mas para mim, já a temporada passada já era temporada de playoffs para ele. Então, para mim, o Mariners não é surpresa. Agora, o Guardians, sim, esse para mim é a surpresa. Uma divisão, acho que todo mundo esperava que fosse o White Sox, né, que levasse, e o Guardians desmontando o time, né, querendo abaixar teto salarial, fazendo aquilo, apostou na garotada e ainda assim, né, levou essa divisão. Então, acho que para mim a surpresa é o Guardians. Francona Magic, né? Absurdo isso, né, cara? Como que pode? Ele é um monstro, cara. Ele Como é que um pode, monstro. Patrãozinho, eu tô com o Luquiba quando ele fala dos Mariners como um time que já poderia ter participado da pós-temporada, na temporada passada. E acho que os Guardians eles são duplamente uma surpresa, né? Porque estão indo para os playoffs e estão indo para os playoffs como campeões de divisão, né? A gente poderia até pensar, a gente sabe, né? A AL Central não é uma divisão assim tão forte, embora o Chicago White Sox possa parecer o time melhor de todos lá. Mas tanto o Twins quanto o White Sox e Guardians não são assim nada maravilhosos. E pensar que esses caras estão passando como campeões e não como talvez um wild card da divisão é surpreendente. E acho que lá embaixo, na Liga Nacional, embora não seja uma surpresa, mas eu julgo como uma muito mais por conta do calendário do que propriamente do time, Phillies ter passado e não os Brewers terem passado. Os Brewers tiveram muito vacilo nessas últimas semanas, jogando séries contra times muito abaixo dos 50% e perdendo séries para Miami, perdendo séries para Arizona Diamondbacks. Os Phillies também se esforçaram para não conseguir chegar, mas ontem encaçaparam um 3-0, né? Na segunda-feira, um 3-0 em cima do Houston e garantiram a volta aos playoffs depois de 10 temporadas. Então, não uma surpresa pelo time dos Phillies, porque o time dos Phillies é um time bom, com Harper, com Hoskins, com JT Realmuto, Segura e tudo mais. Tem um bom montinho, os caras têm um bom montinho, mas os Brewers tinham muito mais condições de passar para os playoffs do que os Phillies e não conseguiram fazer isso. Ô, Fernandão, eu só te deixo uma reflexão só, eu não sei se pode ser impressão minha, mas pesou o fato de ter trocado o closer do Brewers naquela deadline? Talvez isso. Porque assim, tudo bem, eles tinham um setup que era o closer, né, potencial, e talvez não poderia fazer falta, mas será que ali, de repente, não foi um movimento do tipo, talvez não estamos tão confiantes assim no time, porque você vai abrir mão do seu closer? Não sei. Na verdade, parecia que o próprio Brewers já não tinha mais muita confiança no Josh Hader, né? Eles já vinham fazendo um movimento ao longo das semanas para o Devin Williams ser o fechador do time, mas o pior é que não funcionou, né? O Devin Williams não funcionou como um closer e apanhou muito nos últimos jogos, né? Jogos que os Brewers tinham 3-4 corridas de vantagem, ele tomou as pancadas, os jogos foram para entradas extras, ou então perderam mesmo na baixa da nona. O Devin Williams não funcionou bem como um closer. Tampouco o Josh Hader tem funcionado bem como closer lá em San Diego, né? Então, no final das contas, está todo mundo ruim. Mas acho que muito mais o ataque dos Brewers vacilou demais. Os Brewers, no último jogo contra o Miami, em entradas extras, eles tinham bases lotadas, um só eliminado, e não conseguiram capitalizar, não conseguiram fazer uma corrida. E depois perderam na alta da 11ª. Tomaram uma corrida, não conseguiram fazer nenhuma corrida na baixa e aí foram embora. É isso, eu acho que faltou concentração nos jogos mais fáceis. Arizona e Miami eram séries que os Brewers tinham que ter ganhado e não ganharam. Eu acho que uma troca entre cervejeiros e padres não podia resultar em qualquer outra coisa.
Já que você falou aí do meu Padres, Eric, eu quero ter uma pergunta muito, muito, muito interessante para você, já também que meteu o pau no Josh Hader. Quando que o Juan Soto estreia pelos Padres? Que maldade de falar isso do teu craque, cara. Meu craque é o Tatis. Por mais Tem que o Fernandão odeie ele. Tem que lembrar de um negócio interessante. Aí o Soto não tem como fazer uma correlação, porque ela não existe, mas só um detalhe interessante. O ano que o Nationals foi campeão, o Nationals entrou entrou pela porta de trás nos playoffs, e de repente esquentou nos playoffs e foi embora. Então, eu sei que os playoffs da MLB não são tão fire and ice como os playoffs da NHL, que acho que é o esporte que mais impacta a coisa do goleiro, e vocês manjam muito mais do que eu sobre isso. Mas, quem sabe, a experiência dele em playoffs e o talento gigantesco que ele tem não apareça agora é um 3-game series contra o Mets, né? Se eu não me engano. Outro negócio interessante, é isso aí também. Bem que você falou disso, tem essa mudança, né? Que agora é uma série, né? No wildcard. Não é só um jogo. Então, assim, aí para os dois lados pesam, né? Pesa, de repente, o ataque do Padres se encontrar em 2 desses 3 jogos e acabar com a série. O outro é, mesmo que o Mets passe, o pitching staff, quando eu falo pitching, porque eles vão precisar usar o DeGrom e vão precisar usar o Scherzer, eles só vão poder jogar provavelmente um jogo contra o Dodgers, então pesa bastante contra o Mets nesse cenário, numa eventual disputa contra o Dodgers. Mas é interessante. Eu não apostaria contra o Soto num ambiente de playoffs, só isso. E acho que você ia falar, né, Fernandão? Depois eu faço embora a gente vai precisar de uma confluência aí de fatores, a gente vai precisar de um monte de o pitching staff dos Padres e o ataque dos Padres aparecerem, né? Os Padres têm tido muito problema, exceto pelo Joe Musgrove, o restante dos caras que arremessam tem arremessado bem mal, e vão precisar que os Mets mantenham a má fase do Scherzer e do Jacob deGrom dos últimos jogos, né? Os dois têm apanhado bastante nas últimas partidas. A gente vai precisar que os Padres vejam isso. E eu acho que o Soto, ele tinha uma ilusão de sair de um ambiente completamente morto, que era o ambiente dos Nationals, para um ambiente mais festivo, mais caliente, latinamente falando, que a gente pode encontrar e encontra em San Diego, mas acho que o lance do Tatis bateu nos caras assim de maneira muito forte, e o que parecia ser a transformação de um time acabou acontecendo, mas a transformação negativa para os caras. Ô, Fernandão, eu só tenho uma dúvida só, sem querer cortar nem nada. Já definiu todas as posições? Já tem tie-break definido e tal? Porque, assim, pelo que eu tô vendo, o Tampa pode passar Seattle, né, em número de jogos ainda, e o Phillies pode passar San Diego. Eu só queria saber a questão de tie-break, se no tie-break, como é que funcionaria isso, se teria jogo ou não. Não, Phillies está 4-3 em cima dos Padres, então o que conta agora é a série anual. Quem ganha a série anual é o vencedor no caso de empate. Então, se caso ficarem empatados, os Phillies levam por conta da campanha. E lá em cima, os Rays têm uma campanha de 5-1 em cima dos Mariners, então se rolar um empate, os Rays passam na frente. Então, ainda falta esses últimos jogos, então não dá para cravar ainda que fechou isso. Só dá para cravar que o Toronto é o primeiro, isso dá para cravar dos wildcard, e o Mets é o primeiro do outro lado. Isso a gente consegue, mas a ordem, porque faz diferença, né? Você ser o 6, né? O 5 ou 6, porque se você é o 5, você joga contra o 4. Se você é o 6, você joga contra um campeão de divisão. Aí, teoricamente, é mais complicado, né? E principalmente na Liga Americana, né? Tem muita gente querendo ser o 6, porque o 6 vai pegar o Cleveland Guardians, então é uma vantagem. Uhum. E eu quero cravar. Pode falar, Eric. Pode falar. Não, eu só ia fazer uma reflexão aqui, essa coisa de querer discutir a performance de um jogador baseado em um corte de jogos, e eu acompanho muito mais o Red Sox do que o resto da temporada, e aí o Luquipa vai concordar comigo. Se você pega a temporada do Bogaerts e você fizer cortes nessa temporada, ele é o melhor jogador de todos os tempos e ele é um minor leaguer.
Então, quando a gente olha num corte que a gente está falando de uma pós-temporada com o quê? 20 jogos, chutando aqui, 15, 20 jogos, para um jogador ascender assim e entrar no hot streak é muito fácil, e o contrário também é verdadeiro. Então, eu guardaria minhas ponderações em tentar ou criticar ou elogiar demais algum jogador entrando nos playoffs, porque é um outro monstrinho, e é um corte muito limitado em que foge estatisticamente da média. Esse é o ponto. E dentro dos próprios playoffs ainda tem também esse corte diferente, né? Porque de repente você tá na primeira série horrível, o seu time consegue passar e você esquenta nas finais. Jack Bradley Jr. é o melhor exemplo. Acontece muito isso. Então, mesmo assim é difícil você falar, porque são séries, né? De repente você, naquela série, você destrói. Eu lembro de um playoffs que o Ortiz estava batendo 80% numa série, chegou na série seguinte e não bateu nem 15%. Então, assim, acontece essas coisas mesmo. Sabe quem é o monstrinho de playoffs? O que eu conheço não tá jogando aí. Mad Boom. É isso que eu falo. É um tal arremessador aí da vida, né? Já em contrapartida, Clayton Kershaw é uma pipoca nos playoffs. Só queria fazer a provocação aqui mesmo. E tem outro cara também que nunca foi bem em playoffs, e a gente já falou dele aqui, temos falado dele já há algumas semanas. Albert Pujols. Nunca foi bem em playoff, nunca foi um grande jogador de playoff, embora MVP em 2009 rebateu para 20% durante os playoffs. Então, é um cara que não é muito bom quando chega em outubro. Mas beleza. Eu queria fazer algumas perguntas em cima de tudo que a gente estava falando aqui, até para eu colocar a minha opinião de World Series aí também. Primeiro, a gente sempre fala muito de no beisebol, quem chega mais quente para os playoffs é quem se dá melhor. O Mets deu uma bela de uma esfriada. E aí, o que esperar desse Mets? Bom, Cleber, eu acho que não tem como você prever isso, porque assim, eles esfriaram, ok, eles pegaram uma série onde o Atlanta passou o trator por cima deles, e aí basicamente define a posição dos dois. Só que de repente o Mets pega uma série boa contra um Padres da vida, né? De repente é o matchup, ganham, aí vão contra a Dodgers, tudo encaixa, de repente passa. Então, assim, nem sempre você tá quente antes de começar os playoffs significa que você vai levar isso para os playoffs. Porque é o que o Eric falou, os playoffs é um mundo à parte. É como se tipo, zerasse tudo. E agora a gente vai jogar de verdade, agora a gente está em concentração. Tem gente que consegue trazer esse momento de temporada regular para os playoffs, tem gente que não consegue. Então eu não acho que só o fato de ter esfriado agora nas últimas semanas significa que o Mets não vai ter sucesso, né, nos playoffs. Eu acho que tem potencial, tem time, tem elenco, tem treinador, que é o mais importante, né, porque o Schwalder, para mim, é um dos maiores treinadores dessa geração que passou aí nas últimas 2 décadas. Então, eu acho que tem as peças para isso. É momento, é série, de repente os caras já estamos garantidos, vamos segurar um pouco aqui, não vamos se desgastar muito, e aí por isso perderam. Tem vários fatores que pode estar envolvido. E aí é legal porque você está pensando exatamente na mesma coisa que eu, porque você falou de matchup, né? Matchup. E aí vocês estão agora há pouco também falando assim, tá todo mundo querendo pegar o Guardians. Será que para o Mets, nesse começo, não seria melhor pegar um Phillies, que é por mais que seja, tipo, a janela desse time vai fechar, será que não é um time que encaixa mais do que um Padres que tá cheio de talento e pode explodir nos playoffs, como o Eric falou, com o Soto, que manjou muito quando estava lá nos Nationals? Patrãozinho, eu acho que assim, é o que o Eric e o Luquiba já falaram, fazer qualquer tipo de previsão, e a gente já falou isso aqui muitas vezes, né, de o quanto que playoff é diferente nos esportes americanos, sobretudo MLB e NHL, mas se a gente for conseguir reproduzir na temporada regular a pós-temporada, eu acho que está todo mundo querendo pegar os Padres. Eu acho que, assim, se a gente for pensar, vai continuar todo mundo do mesmo jeito a partir de agora, é melhor pegar o Padres do que pegar o Phillies. Por tudo.
porque o Schwarber está batendo muito lá nos Phillies, porque o montinho dos Phillies é melhor do que o montinho dos Padres em momento. Pode ser que, se a gente for comparar, né, trajetória, carreira dos caras, talvez Snell, Musgrove, o próprio Clevinger e o Darvish sejam caras melhores de carreira, mas tudo para mim nos Phillies, nesse momento, é melhor do que nos Padres. Então eu acho que o pessoal está olhando mais para os Padres e muito disso que o Luquiba falou. Mets talvez pensando nisso, fala assim, porra, vamos esquentar contra os Padres e depois a gente dá uma corrida boa em cima de Dodgers e de Atlanta Braves ou Cardinals que passar lá em cima para a gente poder ir para a World Series. Acho que hoje a intenção do pessoal é de fato pegar os Padres. E até porque não é o Mets que vai escolher quem joga, porque não depende deles. Depende do que o Padres e o Phillies vão fazer nesse último 1 ou 2 jogos que ainda tem. Porque o Mets está em 4 ali, não vai sair do 4, então para eles não tem como eles escolherem o adversário. Aliás, seria sensacional se eles pudessem escolher, né? Tipo, acaba a temporada, os dois primeiros, o primeiro seed dessa série de 13, eu quero escolher o time que eu quero jogar dos outros que estão ali embaixo. Eu acho que seria lindo isso. O melhor time da MLB poderia escolher seu adversário, aí assim por diante. Eu acho que seria perfeito isso mesmo. Classificam 6, o Dodgers escolhe com quem quer jogar, não sei quem isso vai. Eu acho maravilhoso mesmo. É uma ideia genial. Quando teve a primeira ideia de expansão dos playoffs, inicialmente haveria um rearranjo, né, do cruzamento seguinte, com base no pior e melhor que fossem passando, né? Porque a gente pega assim, o primeiro contra o quarto, o quinto, o segundo contra o terceiro e sexto. Mas se o terceiro e sexto fosse o sexto a passar, ele ia pegar o primeiro e não pegar mais o segundo. E faria esse rearranjo. E até cogitaram também de melhor campanha escolher o seu adversário na fase seguinte. Mas depois disso tudo acabou morrendo. Porque, de fato, né, você escolher seu adversário e perder para ele ia ser um negócio terrível. Maravilhoso. Por isso, aí que tá beleza. Aí que tá a beleza disso. Você vai falar, eu quero jogar com esses caras. Os caras vão entrar com uma motivação extra, dizendo assim, os caras estão nos menosprezando. Então, seria maravilhoso isso mesmo. Não sei, não. Eu acho patifaria esse negócio. Se vou escolher com quem eu vou jogar. Não gosto muito disso, não. Mas, assim, eu sei que do jeito que tá as coisas aqui, eu me ferrei grandão com esse jogo dos Mets que eu gostaria de ver em Nova York. Então, provavelmente não tem jeito. O único jeito seria se fosse uma NLCS entre... A única que é possível aqui, quer dizer, possível de dar certo, seria um Phillies e Mets na NLCS. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas, Clay, eu não me atentei ao calendário na integralidade, mas não existe chance de você, de repente, pegar um jogo do Yankees ao invés do Mets? Eu não quero ir lá no Yankee Stadium, já fui. Não, mas playoff, né? Tá bom, vamos falar de outra coisa, porque depois a gente entra desse detalhe aí. Mas é isso, a minha previsão aqui era uma Subway Series na World Series, então é Mets e Yankees. É o que eu tava pensando lá em comecinho de setembro. Hoje eu já tenho dúvidas disso, mas eu ainda vou seguir com a minha aposta, porque foi a aposta que eu fiz. Meu dinheirinho está nela. Então é isso. E só para um parênteses, eu não apostei no Astros na World Series por um pequeno detalhe. Eu não acho que o Astros passa para a final da conferência. Eu acho que vai pegar Toronto e Toronto vai ganhar. E aí eu acho que Nova York e Toronto, Nova York ganharia. Porque se fosse Nova York e Astros, aí eu apostaria em Astros passando e Astros na World Series. Boa. Então tá, eu acho que de MLB é isso. A gente tinha um outro assunto aqui também, que é bem interessante, e é falando de NFL. Eu não vou extrapolar muito, eu vou entrar só em alguns pequenos pontos, e a gente vai acabar falando disso, acho que ao longo aí, porque pode ser que a gente lance isso aqui na semana que vem, já não seja mais tão verdade, o negócio quebre. Mas esse Eagles tá legal de ver pra caramba. O Hurts tá jogando muito. E aí, é verdade isso ou só adversário fraco até agora? Porque no último final de semana eles pegaram os Jaguars, que tem surpreendido também. Foi um jogo encharcado, cheio de chuva, mas o Eagles saiu melhor e parece que esse time está jogando muito bem. Tem uma defesa bem ok, principalmente a secundária deles é muito ok.
Tem uma linha ofensiva que ainda é uma das melhores da NFL. E tem um quarterback que é jovem, tá jogando bem, que finalmente tem recebedores. Então, assim, é de verdade esse Eagles? Dá pra gente sonhar com eles ou não? Olha, Clay, eu acho que, primeiro, na NFL não existe adversário fácil. Eu já parto desse princípio, porque um time pode ter perdido 15 jogos e aí chega contra o melhor campanha e vai lá e ganha. E a gente sabe que isso acontece até muito, né? Então, é difícil você falar que existe adversário fácil. Tudo bem que força de calendário, aí a gente pode tentar comparar nesse sentido. Força de calendário pode ser mais fácil ou mais difícil, mas a divisão do Eagles é uma divisão que já favorece eles, porque a gente imaginava que o Dallas seria o favorito, mas aí com a lesão do deck já não é tanto isso. Tá bom que o Cooper Rush está jogando bem, mas ainda assim perde aquele impacto. Então, o caminho do Eagles é tranquilo, teoricamente, para os playoffs. O time está jogando bem, o time já tinha um bom dinamismo, porque o Hurts ele não é um quarterback fantástico, mas ele é aquela ameaça dupla. Ele é o Lamar Jackson, ele é o cara que sabe arremessar, sabe correr. Então isso dá um dinamismo diferente. Aí você traz um recebedor que conhece bem um ao outro, né, o quarterback com o recebedor, então eles se complementam, sabem já o que está acontecendo, já tem a experiência de jogarem juntos. E o jogo corrido, principalmente, que isso que a gente batia no ano passado, que o Eagles era uma festa, não sabia qual running back ia pontuar. Hoje não, o Miles Sanders parece que voltou e falou assim, não, é meu e eu estou voltando a jogar bem. Então, eu vejo coisas positivas nesse Eagles, mas dizer que esse Eagles é o Eagles time para Super Bowl, eu acho que ainda é cedo para falar qualquer coisa. Já teve time que começou 5-0 e não foi nem pro playoff depois, né? Isso é bem verdade. Então, beleza. Já que o Luquiba falou dessa, Eric, Lamar Jackson e Josh Allen fizeram um jogo para lá de espetacular no domingo. Você que pegou sua cervejinha e ficou deitado no sofá, vendo o Red Zone ou vendo jogos, deve ter se divertido pra cacete. Porque, pra mim, esse Ravens e Bills foi o melhor jogo do domingo. O Red Zone estava bem divertido esse domingo e realmente esse jogo foi o destaque. Não tem nem o que falar dos dois quarterbacks, né? Eu acho que estão entre os top 5 da liga. O Bills realmente tem tudo para ser o bicho-papão da AFC. É o time a ser batido, guardadas devidas proporções com contusões, tudo isso que pode acontecer, né? Tem que lembrar, eles estão ainda com bastante contusões na defesa, e mesmo assim estão conseguindo, eles se ajustaram no segundo tempo. Então, estava vendo uma estatística onde eu achei legal, que eles mudaram o tipo de defesa, fizeram mais snaps com defesa disguise, que é tipo um linebacker ficando de olho no Lamar Jackson, realmente limitou a evolução do Ravens no segundo tempo. E meu único ponto com o Ravens eles têm que começar a terminar aquilo que começaram. Já é o segundo jogo, metade dos jogos da temporada deles, 2 jogos ganhos, e eles deixaram outro time ganhar. Mérito do Dolphins, mérito do Bills, mas tem que também abrir a baga. E eu amo Analytics e eu estou feliz que o meu técnico agora foca nessa linha, mas eu teria ido para os 3 pontos ali. Eu vi imagens de ontem de que tinha 2 receivers abertos naquela jogada, sim, poderia ter feito o TD, mas tinha muito tempo ainda. Eu não compro essa desculpinha do Harbaugh de que o jogo viraria um jogo de 4 downs ao invés de 3 downs, você está dando vantagem para o ataque. Eu teria colocado os pontos no board ali, principalmente considerando o quanto o teu ataque parou no segundo tempo. Era a questão de voltar para o scoreboard, era a questão psicológica disso, mas tomou a decisão dele e não deu certo, não é esse o problema, mas o ponto é terminar aquilo que começaram. Eu acho que é um problema que eles vão ter que realmente olhar isso se eles quiserem ser levados a sério nos playoffs. E assim, se eu sou o Harbaugh naquela posição, ainda mais pensando os ataques que o meu quarterback pode sofrer ao longo da temporada por conta dessa jogada, eu chutaria sem pensar 2 vezes, porque eu tô vendo um monte de gente atacando o Lamar. O Lamar não leu, fez errado, lançou mal, se precipitou, não sei o quê. Para mim, a chamada de jogada foi totalmente errada. E tem a decisão também de devia ter chutado ali o field goal e boa. E é o que o Eric falou, volta pro placar ali, porque você dominou o primeiro tempo. Atropelou o Bills no primeiro tempo. Retoma a confiança, chuta ali, consegue 3 pontinhos e já era. Eu fiquei decepcionado com o Harbaugh. Eu gosto muito dele, mas eu não vou passar pano para ele. Vou passar pano pro Lamar.
É isso aí. Senhores, tinha mais coisas para falar, que era do Thursday Night, que é 2 times que estão ainda... O Broncos, com certeza, muito aquém do que a gente esperava, e o Colts está muito pior do que eu imaginava. Assim, eu já imaginava mal, mas não tão mal quanto tá. Só que a gente vai pular esse assunto, porque eu vou conversar com a Ana disso aí. Então eu vou aparecer no Mile High para falar disso. Então depois a gente fala disso. Então, só para a gente fechar o nosso ponto da semana, algo que chocou, que foi o jogo de quinta-feira do Tua. Eu sei que teve muita reação aí over em cima disso. O Eric mandou algumas coisas no grupo também, que tem jornalista, tem gente não tomando devidos cuidados com isso. Mas chocou, né? Tô fora por um problema nas costas. Aí ele sofre uma concussão horrível, uma cena horripilante, o cara com os dedos tudo travado no chão. E aí? Esse esporte é violento pra caralho. Olha, Clay, deixa o Fernando falar. Fernando ainda não falou. Não, assim, eu sempre falo, antes de começar a falar de NFL, eu sempre coloco esse parênteses, né? Eu não sou um cara que acompanha a NFL de maneira analítica, de forma alguma. Mas vendo a quantidade de casos de lesões cerebrais e cerebral que já aconteceram lá no passado, vendo as mudanças que a liga tem feito para tentar proteger jogador, sobretudo o quarterback, e vendo o que aconteceu com o Tua na quinta-feira passada, eu pergunto para vocês, qual é o futuro da NFL? Porque me parece que a questão da lesão na cabeça, ela é impossível de ser evitada, a não ser que você mude completamente a estrutura do esporte. E você pode ter os protocolos de concussão, você pode ter novas regras de taclear o cara, formas de chegar e tudo mais, mas a gente vê que o esporte, na intensidade que ele é disputado, é impossível você evitar uma lesão na cabeça. Você fala do tackle, né, do sec que o Tua recebeu. Aquilo ali é um lance, entre aspas, normal de jogo. O cara agarrou ele, derrubou, só que quando derrubou numa certa força e com um desequilíbrio da parte dele corporal, que a cabeça dele foi no chão e a porrada foi daquele jeito que a gente viu lá, a reação. Então, assim, eu pergunto a vocês, qual é a forma de você evitar isso? A não ser mudando completamente o jogo. O pessoal radicalizou um pouco com relação aos protocolos de concussão, né? Mesmo que seja uma coisa mínima, uma semana fora, não joga o próximo jogo, ou sei lá, muito, muito forte, 2 semanas fora. Mas aí você vai perdendo tantas outras coisas no meio do caminho, em termos de qualidade de jogo, e uma coisa que o Eric sempre fala, do ponto de vista do negócio, que vai ser difícil. Vai ser difícil. Você imagina que, digamos que numa semana você tenha o transtorno de ter um Josh Allen e um Tom Brady com concussão. Você tira esses caras 2 semanas. 2 semanas sem Josh Allen e sem Tom Brady na liga. Posso ser pragmático, Fernandão? E como o cara mal da história, mas respondendo a tua pergunta, o futuro é maravilhoso da NFL. Financeiramente, falando como negócio. Tem uma triste realidade que a NFL ela ajuda a NFL nesse ponto, que o tempo todo a gente não vê, não existe uma cara da NFL. Sim, a gente conhece a cara do Brady, sim, a gente conhece a cara do Mahomes, mas ao jogar de capacete o tempo todo, você é facilmente substituível. Eu não estou querendo ser um cara ruim aqui, não é isso, eu estou olhando o negócio, Respondendo a tua pergunta do ponto de vista de negócio, com algumas exceções em relação à desconfiança de pais colocarem crianças para jogar quando pequeno, e talvez o funil de talentos tenha um impacto, isso pode acontecer e essa discussão a gente pode ter, do ponto de vista do negócio não muda nada. O protocolo está errado. O que me incomodou foi o overreaction em relação à especulação do que o Dolphins... E não é porque vocês sabem que eu critico o Dolphins mais do que qualquer no nosso grupo. Não é porque é o meu time. Mas era basicamente assim, o coach está errado, o time está... Foi seguido o protocolo está errado.
Poderia ter sido... Se eu acho que deveria ficar uma semana fora, pelo menos uma semana fora, independente do impacto no negócio, eu acho que essa é a regra que vai passar. E mais do que isso, eu acho muito difícil, porque aí o impacto financeiro é grande. Mas, respondendo a tua pergunta de forma honesta, o futuro é maravilhoso. Eu acho que é por aí também, Fernandão, porque assim, é um esporte de contato, não tem como você fazer coibir isso. Você pode colocar normas para minimizar isso, ou para tentar fazer com que você consiga ter alguma qualidade pós, né, contato, mas não tem como você evitar o contato. É o que você falou. O lance dele não foi um lance violento, não foi um lance maldoso, foi um lance corriqueiro. Todo mundo tá suscetível a isso dentro do jogo. Então não tem como você proibir ou coibir. O que eles estão fazendo é pensando nas gerações futuras, pensando nas crianças, então evitando contato na idade X, evitando treinamento Y, tal. Mas assim, do college para frente não tem o que você fazer. Vai ter esse contato e todo mundo vai estar exposto a isso. E é o que o Eric falou, eu também sou dessa linha. Querendo ou não, ninguém é substituível nessa liga. Ninguém. Não tem um jogador que você fala, não, esse cara, a liga não vai sobreviver sem ele. Então, sai tem uma fila de 10 querendo entrar no lugar. Então, infelizmente, vai ser nessa linha mesmo. Eu também não vou entrar em méritos do que aconteceu com Tua, tal, que o Eric falou, seguiram o protocolo. Se o protocolo está errado, se o médico não seguiu o protocolo, porque já saiu também, né, notícias dizendo que houve erro por parte do médico independente, então não dá para ficar analisando. O que eu, como torcedor, consegui enxergar no momento, não no jogo de quinta, no jogo anterior, no momento em que o Tua tomou a porrada, ele já estava desorientado, ele levantou desorientado. Qualquer um que não entende nada de medicina consegue enxergar isso. Que ele não estava ali 100%, que tinha alguma coisa de errada. Você entendeu? Ali, para mim, foi o erro. Ali deveria falar, bom, beleza, o protocolo tem que mudar nesse sentido. Já apareceu que o cara já não está bem, afasta o cara, deixa o cara pelo menos aquele jogo fora. Porque, de repente, se naquele jogo ele não voltasse e continuasse o jogo, de repente, é o que a gente fala, do sino existe, mas é uma possibilidade. De repente, se naquele jogo ele se poupa, nesse jogo ele já não estaria ruim, de repente uma pancada não seria tão efetiva assim, não dá para a gente desenhar isso. Mas o erro para mim não foi ali, foi antes. Ali a gente já viu que tinha uma coisa diferente. Mas a culpa não é do Dolphins, a culpa não é do manager do Dolphins, não é do Tua, porque o cara quer jogar, óbvio. O protocolo foi seguido ou não, a gente não sabe também, de repente os médicos, por parte da medicina, não foi seguida, e o protocolo mostrou que não é eficaz, então tem que ter essas mudanças. E aí junta quem entende de fato do assunto para tomar uma decisão que, independente de ser negócio ou não, porque a gente sabe que essa decisão vai influenciar no negócio. Então, não dá para você falar uma coisa 100%, olha, médica é dessa parte. Tem a parte de negócio, então o médico não pode pensar só isso. E é o que o Eric falou, vai acabar sendo, na pior das hipóteses, isso, no máximo uma semana de fora e volta. É só lembrar o super... aconteceu com o Brady no domingo à noite, né, gente? Vamos lembrar? Domingo à noite aconteceu com o tight end do Bucks exatamente a mesma coisa. Eu só ia lembrar também. O Leonard também, do domingo à tarde. Daquele Super Bowl do Mahomes, que o Mahomes tinha tomado a pancada e era dúvida para o Super Bowl. Quem, em sã consciência, ia deixar o Mahomes de fora no Super Bowl? Ninguém. Então, assim, isso aí. Eu ainda falei assim, o Mahomes não fica fora. Sim, mas então assim, a gente sabe que o protocolo não pode ser muito rígido por conta disso, porque em algum momento isso vai ser um tiro no pé da própria liga, então eles não vão fazer essa rigidez toda, a gente sabe disso. E é exatamente esse ponto que me incomoda, é justamente essa parte do protocolo. E por que eu acho que me incomoda? Porque a NFL é branda nisso, não só por negócio, mas pelo que ela vê perante outros esportes. Não é concussão, não vai acontecer só na NFL. Qualquer esporte de contato pode rolar uma concussão. Você pode ter uma concussão na NBA, bicho. Os caras se trombarem no... Pode falar. Nathan Orton, um jogador com tremendo potencial do Boston Bruins, aposentou por conta disso. Exatamente. O cara aposentou super cedo porque tinha concussão e não conseguiu. Ficou com sintomas permanentes. E o cara teve que parar de jogar o esporte. Você tem concussão no próprio futebol. É emblemático para mim a cena do Marinho lá falando que não lembrava do que aconteceu depois de uma pancada que ele tomou. Então, assim, a NFL fica com o olho, ela recebe todos os olhares nisso, mas está no esporte inteiro.
E o esporte é permissivo com isso. Então, a NFL não é cobrada da forma como deveria ser cobrada, porque os outros também não são cobrados. E é isso que mais me impacta quando a gente fala dessa falta de rigidez no protocolo. Não, a única diferença, Fê, é que a NFL a quantidade. mentiu por muitos anos sobre os efeitos, escondeu estudos, por isso a crítica justa em relação à NFL. Sim. Mas, eu lembro acho que já falei no grupo, né, do Wagner Bacharel, que jogou no Palmeiras, jogou no Joinville e morreu dentro de campo, né? Sim. Ah, tem mais jogador também que já aconteceu a mesma coisa, né? Então, assim, é tenso. Mas ainda bem que você falou isso do esconder, Eric. Pode falar, Fernando. Eu acho, o patrãozinho, pessoal, que eu acho que é o que o Eric falou, a crítica na NFL é muito mais pelo antes do que pelo agora, porque, querendo ou não, existe uma publicidade muito grande em cima do protocolo. Todo mundo sabe. Agora, é claro, se o médico vai cumprir, vai fazer a análise correta ou não, isso aí é uma questão do profissional, da capacidade dele e tudo mais. Mas existe um protocolo, todo mundo sabe que existe. Na maioria das vezes o protocolo é respeitado como deve ser. O pior é o futebol, com pé, que tem um protocolo que é muito mais rígido do que o da NFL e não é cumprido. Absolutamente não é cumprido. É bizarro. Mas beleza. Fechou aqui, cortamos aqui, tailgate spread, apostar. Nossa, que clima bosta, né? Mas tudo bem, vamos apostar. Contando, já 3 semanas sem o show me demanda. Vamos perder dinheiro, hora de perder dinheiro agora. Vai lá, Eric, vamos lá. Traz as apostas para nós, depois o Luquiba já emenda aí com o underdog. Criança, só lembrando, entretenimento, põe um pouquinho só, não é para ficar apostando dinheiro do aluguel, dinheiro da mensalidade da faculdade, nada disso, né? A tua possibilidade de ficar rico com apostas é muito menor do que a possibilidade do Padres, do Chefinho ser campeão da MLB. Ufa, achei que você ia falar do Padre Kelman ser padre mesmo. Ufa. Vai, fala aí. Vamos lá. Dolphins e Jets, o under 44,5. Porque, então, só lembrando, somas do placar dos dois times abaixo de 44,5. Dolphins sem o Tua ainda, com o Ted Bridgewater, Jets com o Zach Wilson voltando. Eu acho que vai ser um jogo de defesas e o under me parece apetitoso nesse caso. Titans e Commanders. Titans é favorito de só 2,5. Pelo menos hoje, na nossa gravação, eu achei muito baixo. Então, basta o Titans ganhar de um field goal do Commanders. Eu acho que o Commanders teve um bom primeiro jogo na temporada e o pessoal ainda está lembrando disso. Eu acho que o time tem muitos buracos e o Titans é um time mais estável, na minha opinião. E a última aposta, o time que a gente já falou, Eagles e Cardinals. O Eagles está favorito nesse momento de 5,5. Eu gosto dessa aposta, eu acho o time do Eagles bem melhor que o time do Cardinals e eu acredito numa vitória de mais um touchdown. É isso. Creio nisso também. Kiba, qual que é o nosso underdog, my friend? Da minha parte é o seguinte, Patriots e Lions, né, atualmente está -3 para o Patriots, ou seja, Patriots ganhando de field goal ou mais, eu acho que não é por aí. A gente não sabe quem vai ser o quarterback do Patriots, porque também teve a concussão do nosso querido Brian Hoyer, né? E aí o Bailey Zappe entrou no jogo Green Bay. Tudo bem que ele não comprometeu, mas não tem como você imaginar que um time com seu terceiro quarterback é o favorito. Tudo bem que os Lions têm a sua carga de lesões, mas o Lions está jogando bem, né? Precisa ajustar um pouquinho na defesa, mas é um ataque que marca mais de 30 pontos todo jogo. E você achar que o Patriots vai conseguir ter esse ataque potente para fazer frente contra o time do Lions, eu tô achando que vai dar Lions, né? Não que o Patriots vai bater essa odds, mas vai dar Lions. Então, eu acho que aí tá bem, como o Eric bem falou, tá bem apetitoso aí essa aposta. Então, quanto que tá aí? Mais 3 Lions e o Moneyline. Também tem Moneyline aí pra gente ver o que vale mais a pena? O que eu li só tá o -3 pro Patriots. Então, só aí para mim já chamou a atenção. Beleza. Interessante. Achei que as apostas dessa semana estão bem barbadas para ganhar, hein? Esse under 44 aí de Dolphins e Jets, pelas condições, me parece bem possível.
O over de quem? É Titans e? Na verdade, Titans e Commanders. O Titans é favorito de 2,5 só. Então basta ganhar do Titans ganhando um field goal do Commanders. Acho que dá para ganhar até demais. Acho que tá bom. Essa semana eu vou botar um dinheiro. Vou passar meu dinheiro pro Eric. O Eric vai passar para mim. R$3. E eu vou com o Eric nessa daí. Não vou nem fazer o contrário, não. Vou com o Eric nessa daí. É isso aí. Ai, que delícia, né? Porque o Eric não escolheu o Coltão para fazer nada, então acho que vai dar certo. É porque deu errado semana passada, por isso que eu dei uma baixada na bola. Tinha dado muito certo da primeira vez, né? E agora deu muito errado, então tá bom. Quero manter meu emprego aqui. E o do Colts também tá bem apetitoso. Fala aí, Luquiba, manda aí, vai. As apostas do Colts, eu tinha lido em algum momento que estava em cima do adversário, pro Broncos, se eu não me engano. O Broncos, é Broncos e Colts. O Broncos favorito. Eu acho que -3 também. Então, na hora que eu pensei no underdog, eu pensei bastante. Mas aí eu lembrei da situação do quarterback do Patriots e eu falei, não, ali eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. É porque o Broncos perdeu, né, o Williams ali para o resto da temporada, né, já não vinha jogando bem o ataque do Broncos, aí de repente... mas tudo bem, eu vou ficar com a minha do Patriots mesmo. Vamos ver, quinta-feira tem lá, e tem eu no Mile High fazendo tailgate. Beleza, vamos para a dica do episódio, então. Eu escuto essa musiquinha e já entra em clima de férias, que delícia. A dica dessa semana tem a ver com o restinho do finalzinho do nosso episódio, que é o filme chamado Um Homem Entre Gigantes, ou então Concussion. Está na Netflix. É a história do médico nigeriano, que eu esqueci o nome dele agora, mas que... Amalo, não é? Oi? Não é o Amalo? Eu não lembro agora, Luquiba, mas enfim, ele vem com as descobertas de concussão, os estudos, e vai lutar contra a NFL nisso, e mostra bem de perto a NFL mesmo, mostra alguns casos de jogadores da NFL mesmo, começa com o caso de um jogador na NFL já o filme, então é bem legal, é bem chocante também, mas vai mostrando tudo o que aconteceu e explica isso aí que o Eric falou no final sobre a NFL escondeu por muito tempo. É isso mesmo, é o Malo. Então, Bennett Omalo. Bennett Omalo, boa. Assistam, um filmaço, Will Smith dando um tapa na NFL. Foi boa essa, não foi? Perspicaz, não? E é isso aí, gente. A dica é essa aí. Assistam, tá na Netflix, na locadora. Eu tenho uma dica também, Clay, que eu tenho um pouco de gancho, né? Porque assim, quando a gente falou bastante do Judge aí 2-3 semanas, já indicamos, né, o filme do Roger Maris, já indicamos outras coisas, mas tem um outro lado, o porquê que, não defendendo, pelo amor de Deus, gente, mas o porquê que se comemora bastante esse recorde, não se fala tanto de Barry Bonds, de Maguire, de Souza. Tem o documentário, acho que também está na Netflix, que é aquele Screwball, que ele mostra todo o esquema que o Alex Rodrigues fez para poder se dopar, né, e poder ter essa vantagem. Não vou também entrar no mérito, porque eu acho que vale a pena assistir. E fica, né, um pouco os dois lados, né? A gente sabe o quanto que é de talento e o quanto que não foi, né, o quanto foi de ajuda de esteroides ou coisa do tipo. Porque mesmo com esteroides, o cara conseguiu fazer mais do que muitos fariam. Então, não dá para saber o efeito, né? Mas esse Screwball, eu acho que ele mostra o lado negativo dos esteroides no beisebol. Acho que vale a pena aí também ver. E o 30 for 30 do Maguire, do Souza, é maravilhoso também, né? Eu acho que é Summer of 63, alguma coisa assim, não vou lembrar. Last Gone Summer. Long Gone Summer. Long Gone Summer, isso. E assim, eu acho que eu até... Eu vou atrás dele aqui agora, para poder falar dele também, porque esse é maravilhoso. Retuitei no nosso grupo isso essa semana, e assim, eu tenho uma lembrança muito forte, porque foi o ano que eu voltei para os Estados Unidos, 98. E assim, quem querer dizer, para fazer uma história revisionista, tipo dizer, não vale ou não fosse, cara, ressuscitou o esporte de um jeito que todo sports bar que tu ia, tava todo mundo parado vendo aquilo, todo mundo ligava no jogo do Cubs ou do Cardinals para acompanhar aquilo. Ele realmente foi um evento esportivo de uma importância gigantesca.
Então, eu também não vou entrar no mérito do certo ou errado aqui, porque não é o meu papel, mas que o evento em si foi maravilhoso do ponto de vista esportivo. Só isso. Boa. Falando de esteroides agora, eu lembrei de um episódio nosso que a gente fala sobre trapaças no esporte. Gostaria de reviver isso, a gente revisitar novas trapaças e falar só dos dick vigaristas do esporte, seria bem legal. Eu já tenho meu. Ele gosta de passar pomada para curar micose. A gente vai ter que trazer o Rafik de volta e falar de xadrez. Vai, com certeza. Vai também, vai. Sensacional. Mas é isso. Fernandão, Luquiba, Eric, todos que estiveram aqui, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, Fernandão. E eu não tenho nenhuma anotação a pedir para você fazer, então tá tranquilo. Eu tenho uma anotação, vou trazer na próxima semana, mas deixa um beijo para você, para o Eric, para o Luquiba, para todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui. Até a próxima aqui no Zonecast. Beijo, Eric. Beijo, galera. Bom demais estar de volta com vocês. Valeu. Beijo, Luquiba. Até a próxima, meus queridos. Valeu.